Deus é perfeito, então já criou desde o princípio da criação uma lei tão perfeita. Posso fazer uma pergunta? Peço desculpa de interromper, até porque o senhor precisa de respirar um bocadinho. Fique à vontade. Diga uma coisa, Cristo reencarnou ou ressuscitou? Bom, aí esta excelente pergunta para elucidar a todos que me ouvem, que desde há 2000 anos, a maior pedra de tropeço da humanidade é a ressurreição oficial, não explicada. Porque há que se fazer um parênteses entre ressurreição, reencarnação e ressuscitação. Então, ressurreição é alguém que ressurge depois de desencarnado, cujo corpo já foi para a sepultura, e ele reaparece espiritualmente, como eu apareci quando me chamava Jesus, entrava sem abrir a porta. Então, isso é ressurreição. Ressuscitação é quando você está em estado cataléptico, como no caso de Lázaro, que estava com um mal de dor, porque faziam 4 dias que não tomava banho, em estado cataléptico. Eu disse, ele não está morto, dorme. Vem Lázaro, ele se levantou, e a filha de Jairo, mesma coisa. Isso é estado cataléptico, segundo os termos que os doutores da ciência médica ensinam. Mas eu não preciso, o senhor reencarnou ou ressuscitou? Eu reencarnei nesse século. Neste corpo, já teve outros corpos. O meu corpo, meu pai me concedeu, o meu corpo de volta como eu era, porque está escrito que eu voltaria como eu sou. Tem uns que, lá no Brasil, esses tempos na televisão, apareceu até inventaram por computador um outro rosto diferente, não dizendo que era eu. Não, meu corpo, eu prometi quando me chamava Jesus que voltava como eu era. Está em capítulo. Por que é que demorou 2000 anos até de encarnar? Por como? Porque é que demorou? Porque eu disse que voltaria só quando o mundo estivesse no fim. Eu disse assim, quando ouvides falar de guerra, rumores de guerra, reino contra reino... Sempre houve guerra durante 2000 anos. Não, agora não, me desculpa. Não quero te contradizer, mas sou obrigado a contradizer-te. Você vê pela televisão hoje coisas que jamais foi visto antes. Não se via porque não havia televisão. Você via mesmo sem televisão, você via as barbaridades que estão acontecendo. Bom, lá no Brasil eu assisto o telejornal e vejo coisas horrorosas que prenunciam que o mundo está próximo do fim. Isso é uma questão matemática. Então ele resolveu reencarnar? Não é que eu resolvi. Sim, foi resolvido reencarnar. Cumpriu as escrituras. Próximo do fim do mundo. Então estamos próximos do fim do mundo. Sabe quando é que vai ser o fim do mundo? O dia e a hora, nem eu sei, nem quero saber. É tão horrível que é o que eu vi. Mas só meu pai sabe. Claro, se vocês quiserem saber como vai ser, a hora que me permitem, daí essas coisas, assim, para eu falar sobre essas coisas. Mas tem que ser Deus que o autoriza primeiro? Como? Tem que ser o seu pai a autorizar o primeiro a revelar o dia do fim do mundo, ou o senhor pode dizer? O dia não, eu posso explicar tudo o que vai acontecer, que culminará com a economia nuclear, etc. Mas daí, então, neste caso, eu sou obrigado a invocar o Senhor, porque isso é uma coisa muito séria. Então eu invoco o Senhor e vou lá... Mas o senhor está sempre a falar a sério, às vezes também... Não, isso é uma coisa muito séria, falar sobre o fim do mundo, porque eu só tem que ser muito coerente, e eu não teria autoridade para falar, senão que meu Pai, meu Senhor, meu Deus, me revele o que eu vou falar. Sobre isso, já escreveu sobre isso, sobre essa visão que teve do Apocalipse? Eu não escrevi, eu ditei, porque eu não escrevo. Eu dito e algum... Eu não escrevo? Não, eu não escrevo. Vamos tentar pôr alguma ordem. Fique à vontade. Neste é que a figura é pensamento. fascinante, não é? Falarmos com a hipótese, estamos a falar com Jesus Cristo, Mas adiante, se por quiserem. Vamos começar pelo princípio, se não se importa. Fique à vontade. Como eu disse, o comandante... Antes de ter consciência de que era a reencarnação de Jesus Cristo, foi uma criança como todas as crianças. Perfeitamente. Bom, portanto, foi filho dos seus genitores que se recusa a revelar quem são. Não é que me recusa a revelar quem são, e sim que meu pai é Deus e minha mãe é a terra. Agora, uma parteira chamada Dona Bema entregou meu corpo no dia 22 de março de 48 encontrou na rua para um casal. Agora, só ela pode dizer onde ela encontrou. Né? E ela já desencarnou. Né? Mas qual é a sua convicção? A minha convicção? Sim. Como assim? Como assim? Em que é que acredita? Que nasceu de repente no meio da rua? Não. Ou nasceu do vento de uma mulher? No campo, segundo eu tenho informação, nasci no campo. Sim. No campo, uma mulher me colocou no mundo, uma mulher ficou gestante durante 9 meses, obviamente. Né? E acha que a sua concepção
foi como a concepção da Virgem Maria sem ato sexual ou foi fruto de ato sexual? Não, inclusive, se me permites, até posso explicar biblicamente que Maria foi fecundada por José, por obra do Espírito Santo, sim, mas por José. Eu posso explicar e mostrar na Bíblia. E no seu caso, houve obra do Espírito Santo ou não? Eu posso mostrar na Bíblia. Vem que ela foi fecundada pelo anjo. Eu mostro na árvore genealógica de Jesus que José, que era da linhagem de Davi, foi quem fecundou Maria. Se quiser, eu tenho a Bíblia e mostro agora. A Bíblia católica. Sim, e no seu caso? Agora, eu inventaram uma lenda muito grande em cima disso. Justamente no meu caso, obviamente, um homem foi, porque Deus não muda as leis que ele estabeleceu. Não foi o Espírito Santo, no seu caso. O Espírito Santo, como eu já disse anteriormente, juntou José e Maria. Não, no seu caso. No caso do bebê do você nesse século, um homem foi juntado por uma mulher na vontade de Deus. E depois a dona Helena entregou com um casal de adultos. Mas eu não tinha necessidade de vir ao mundo há 2.000 anos com um prenúncio de que seria filho de uma virgem. Meu pai disse que não havia necessidade porque ele já havia impregnado o meu rosto. Naquele tempo era necessário porque ninguém conhecia meu rosto. Agora, nesse século, meu pai disse que ele já havia impregnado o meu rosto no sudário, que questionam, mas que ficou provado cientificamente que ele é legítimo. Uma das defesas, ou uma das justificações pelas quais diz que é Jesus Cristo é exatamente apresenta o Santo Sudário, dizendo que ele é o rosto de Cristo. E nega, porque eu ouvi há momentos sem ninguém lhe perguntar, nega a teoria que foi apresentada recentemente da investigação científica da rosto agrícola, admitindo, para facilidade de diálogo, que, de facto, a justificação para ser Cristo é o Santo Sudário, que tem o mesmo rosto. Mas não é só isto, não. Sim, não é só isto, não. A minha pergunta é, como o senhor vem de reencarnações sucessivas, quer dizer que Adão, David, Noé tiveram todos o mesmo rosto? Não. Então. Aí é questão da evolução. Quando eu vim como Adão, que conforme está em Gênesis, quero deixar bem claro que a verdadeira teologia jamais contradiz a verdadeira ciência. Quando eu vim como Adão, eu posso explicar detalhadamente isso, só que o tempo em televisão eu sei que é curto, tem que ser o mais sucinto possível. Quando eu vim como Adão, eu vim numa condição. Vejam bem, minhas filhas. Inclusive, quando eu vim como Adão, a princípio, conforme está na Bíblia, eu era sozinho. Daí depois... Da sua costela nasceu Eva. Pois é, mas não é só da minha costela que nasceu Eva. E sim que Deus retirou do meu corpo, não só costela, e sim toda a parte feminina que havia no meu corpo, porque eu era andrógeno. Não é uma afrodita, que é uma anormalidade, é uma patologia científica. E sim andrógeno, a perfeição. Eu era andrógeno, Deus fez eu dormir, que está escrito na Bíblia, não é dormir assim, um sono, é morrer, desencarnei, e quando reencarnei de novo, então tinha a Eva, e eu estava então já masculino de um lado, e tanto é que está na Bíblia escrito que Deus fez primeiro macho e fêmea, Adão, macho e fêmea. Quem quiser ler o Gênesis pode ler. Aí na sequência estou inclusive aqui para explicar minha missão. Meu pai disse que nesse século explicar detalhadamente. Aí quando eu vim como Noé, etc. Então os rostos evoluíram. O rosto de Adão é diferente. Então por que é que utiliza como defesa a sua presença física? Porque a primeira vez que eu vim completo, primeira vez que meu pai restituiu-me tudo que ele havia tirado de mim dos tempos de Adão, foi a primeira vez que eu vim completo como Jesus. E porque eu sabia que eu era Adão, que eu disse que antes de Abraão eu era. Estavam falando que eu era Adão, me apedrejaram então. E também porque eu sabia da minha condição, que eu disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eu era o Pai da humanidade. E também é conveniente salientar que eu, quando vim como Jesus, pela primeira vez tive a consciência que eu era o primogênito de Adão, e por isso fui crucificado. E quero deixar bem claro também que não fui crucificado inocente, como muitos pensam. Deus não cometeria a injustiça de botar um filho inocente para ser crucificado. Eu fui crucificado para expiar os pecados que a humanidade cometera por minha culpa, que eu havia induzido, eu havia ensinado o caminho do pecado para a humanidade. Com tantas e tantas encarnações e desencarnações, o senhor quando diz desencarnar significa que morreu, não é? Aquilo que nós vulgarmente... Encarnar morreu o corpo físico. O senhor tem reminiscências, tem recordações do tempo em que era Adão, em que era Noé, tem fragmentos dessas mortes. Como é que era no paraíso? Ótimo. O paraíso que... Como é que era o paraíso? O paraíso que vos referis, e que a humanidade fica falando, não é exatamente isso. O paraíso é na cabeça de quem vive dentro da lei.
O paraíso não é um local com árvore. Essa história de maçã também não é verdade.